Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula. Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre distribuição de cargas em condutores em equilíbrio. Mais uma seção aí do capítulo 20, né? A página 46, a gente encontra então esse assunto. Vamos lá. Eu vou começar aqui com uma situação interessante, uma pergunta interessante que ele coloca para a gente aí no início dessa sessão. Ele fala se a gente tivesse em um carro, em regiões de campos, com árvores, começasse uma tempestade. Onde que a gente procuraria se esconder? Né? Ficaria dentro do automóvel, cheio de peças metálicas, abrigaria embaixo da árvore ou ficaria numa região aberta? Então, qual seria o local mais seguro para a gente se proteger contra os possíveis raios dessa tempestade? Bom, a gente vai entender, né, ou vamos procurar responder essa pergunta ao longo dessa sessão. A princípio, o local mais seguro seria o carro, né, dentro do carro, mas a gente vai entender o porquê disso ao longo dos conceitos que nós vamos estar analisando nessa sessão. E eu só coloquei aqui uma imagem, né, para a gente ficar atentos com relação a esses raios, porque é uma situação bastante perigosa isso daí. É o seguinte, um raio ele se forma, né, devido a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra. Então a nuvem ela se eletriza devido a processos variados aí, e vamos supor que ela assumisse, as cargas na nuvem assumissem essa configuração aqui. Essa base negativa da nuvem, ela induz aqui na superfície da Terra uma carga de sinal oposto. Então, por exemplo, nós temos que a base da nuvem estivesse carregada negativamente, ela vai induzir aqui na superfície da Terra uma carga positiva. E vai chegar um momento, né, em que, inicialmente, o ar que está aqui no meio, entre a nuvem e a Terra, ele é isolante. Mas esse acúmulo de cargas na nuvem e na Terra, ele vai aumentando, né, tanto que chega um ponto que os átomos desse ar, eles começam a perder elétrons. Ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. É o que a gente fala de romper a rigidez dielétrica do meio. Então, rompe a rigidez dielétrica do ar, ou seja, essa rigidez dielétrica seria aquele máximo valor de força elétrica que os átomos do ar não perderiam os seus elétrons. Né? Então, a partir do momento que se rompe a rigidez dielétrica do ar, ele deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Nesse momento, aí é todo um processo bastante complexo, tá? essa formação dos raios, mas de forma bem simplificada, a partir do momento que se rompe a rigidez dielétrica do ar, pode acontecer a passagem de cargas elétricas da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem, de uma nuvem para outra nuvem ou de uma parte da nuvem para outra parte da mesma nuvem. São os raios. Tá? E esses raios, eles sempre tendem a cair nos pontos mais altos. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma pessoa no cume de uma colina, um local muito perigoso, porque ele é o ponto mais alto. Então, se um raio tiver de cair aqui, ele vai cair exatamente sobre esse cume, que é o ponto mais alto. Aqui, num espaço aberto, num campo aberto, também é muito perigoso, porque essa pessoa continua sendo o ponto mais alto aqui nessa região. Então, se o raio tiver de cair, ele vai cair sempre sobre o ponto mais alto. Esconder embaixo das árvores também é perigoso, porque a árvore continua sendo um ponto mais alto. Então, se o raio tiver de cair, ele vai cair sobre a árvore. Aqui dentro de um ambiente fechado já é um local bastante seguro, porque se esse raio tiver de cair, ele vai cair sobre a estrutura da casa e ela vai escoar as cargas elétricas desse raio, dessa descarga elétrica para a Terra. Tá? Então, o mais interessante, o mais seguro, é a gente procurar ficar dentro de ambientes fechados. Se tiver num local onde tem um para-raios, aí a gente está mais protegido ainda. Tá? Então, o para-raios ele vai receber essa descarga elétrica, ele vai ser o ponto mais alto ali, a gente vai entender o porquê que essa descarga tem maior probabilidade de cair sobre ele, né? E ele vai escoar essa carga para a Terra. Tá? Então, a gente vai responder, a gente vai entender melhor a resposta a essa pergunta é por que a gente deve ficar dentro do carro e por que o para-raios tem essa probabilidade de estar atraindo aí, ou tem uma maior probabilidade de receber o raio numa possível tempestade. Okay? Então a gente vai responder de uma forma mais completa essas perguntas aí. Vamos lá.
Para a gente entender isso, então, nós vamos falar sobre a distribuição de cargas em condutores em equilíbrio. A gente tem aqui um condutor esférico, tá, que está eletrizado com uma carga de determinado sinal. Aqui estou supondo positivamente. Se a gente fizesse um furo aqui nesse condutor, considerando que isso aqui fosse uma esfera oca, e a gente colocasse um pêndulo eletrostático aqui dentro, tá, aquele pêndulo que a gente viu lá no início desse material, colocasse um pêndulo eletrostático aqui dentro, a gente iria observar que esse pêndulo eletrostático ele não sofre influência elétrica nenhuma, ou seja, ele não é atraído nem repelido, não acontece nada com ele, ele fica paradinho na posição onde a gente colocou, ou seja, não existe força elétrica agindo sobre esse pêndulo eletrostático no interior do condutor. Se não existe força elétrica, o campo elétrico aqui dentro é zero. Tá? Então, quando a gente está dentro de um condutor eletrizado, o campo elétrico nesse ponto, nesse interior, no interior desse condutor, ele é nulo. Por que acontece isso? Porque quando a gente tem um condutor com uma carga elétrica qualquer, toda a carga elétrica dele se distribui na sua superfície externa, como está representado aqui, ó, de forma que o campo elétrico lá dentro dele seja nulo. Isso é o que a gente chama de blindagem eletrostática. Tá? Os condutores eles blindam o seu interior, eles protegem o seu interior contra a influência de campos elétricos. Tá? Então, todo condutor, no seu interior, todo condutor eletrizado, no seu interior, o campo elétrico é nulo. Todas as cargas que ele possui estão distribuídas na sua superfície externa. Tá? Isso é o que a gente denomina de blindagem eletrostática. A gente tem uma experiência muito interessante com base nessa blindagem eletrostática, que foi realizada por Michael Faraday. Ela recebe o nome de gaiola de Faraday. O Faraday, para provar essa blindagem eletrostática, ele teria construído uma gaiola metálica, como essa que está aqui no esquema, e ele teria entrado dentro dessa gaiola, né, com equipamentos sensíveis à força elétrica, um eletroscópio, digamos assim, e ele teria pedido aí, né, para que fossem feitas descargas elétricas sobre essa gaiola, né, descargas elétricas de altíssima tensão, de altíssima voltagem. E aí ele não sofreu nada lá dentro e nem o eletroscópio recebeu ou ele manifestou ali a presença de campo elétrico, comprovando que, de fato, lá dentro dessa gaiola, ele estava blindado, ele estava protegido contra a influência de campos elétricos. Né? Então, esse experimento recebeu o nome de gaiola de Faraday. E ele é muito importante, ele aparece aí em diversos textos, em diversos livros de física falando sobre esse experimento. Bom, então, com base nisso daqui, a gente já tem uma ideia de por que, respondendo àquela pergunta que nós fizemos no início da sessão, por que o local mais seguro seria dentro do carro. O carro ele é uma estrutura condutora. Então, se vier uma descarga elétrica sobre ele, toda aquela carga elétrica vai se distribuir na sua superfície externa, de forma que lá no interior o campo elétrico é nulo. Ou seja, quem estiver dentro do carro, ele está blindado, ele está protegido contra a ação dos raios, dos relâmpagos. Tá? Então, nada tem a ver com os pneus. Muitas pessoas acham que a proteção que o carro oferece se deve aos pneus serem feitos de borracha, que é um material isolante. Não tem nada a ver. A proteção que o carro cria contra descargas elétricas se deve ao fato de ele ser feito de uma estrutura condutora e uma descarga elétrica nessa estrutura condutora vai se distribuir na sua superfície externa, de forma que lá no seu interior o campo elétrico é nulo. Ele está blindado eletrostaticamente ali. Ok? Bom, a gente vai fazer uma análise agora dessa distribuição de carga em condutores esféricos. Né? Vamos considerar então que a gente tem aqui uma esfera eletrizada com uma carga de determinado sinal. Aqui estamos supondo uma carga elétrica negativa, uma carga aí, quesão negativa. Essa esfera de raio R, e a gente vai analisar aqui o que acontece com o campo elétrico, com o potencial elétrico em alguns pontos próximos e dentro dessa esfera. Então, a gente tem 4 pontos marcados aqui. Um ponto E, que é externo à esfera, que está a uma distância D do seu centro. A gente tem um ponto P, que está próximo da sua superfície. Um ponto S, que está exatamente sobre a superfície. E um ponto I, que está no interior da esfera. O que vai acontecer
com o campo elétrico e com o potencial elétrico, né, nesses 4 pontos. Vamos fazer a análise primeiro com relação ao campo elétrico. Então aqui é o seguinte, o campo elétrico para pontos externos à esfera, seria esse ponto E aqui. Tá? Então a gente está a uma distância que é maior do que o raio. Né? Nós temos aqui um valor de D que é maior do que o raio da esfera. Nesse caso, o campo elétrico é dado pela forma que a gente já conhece, K vezes Q dividido por D ao quadrado. Tá? Onde D seria a distância do centro da esfera até o ponto E. Tá? Não se esqueçam disso, não é a distância da superfície da esfera, é a distância do centro da esfera até o ponto E. Para o ponto P, que está próximo da sua superfície ali. Então a gente vai considerar, nesse caso, que esse ponto está tão próximo da superfície que a distância dele é aproximadamente igual ao raio. Ele não está exatamente sobre a superfície, ele está muito próximo ali. Nesse caso, o campo vai ser dado por KQ R ao quadrado. A gente vai substituir esse D da expressão anterior pelo raio da esfera. A gente está considerando agora que essa distância é aproximadamente igual ao raio. Considerando um ponto agora sobre a superfície da esfera. Nesse caso, a gente tem que D é exatamente igual ao raio. Para pontos sobre a superfície da esfera, o campo elétrico ele é a metade do que ele era ali num ponto próximo dela. Então, aparece um dividido por 2 aqui, KQ dividido por 2R ao quadrado. Ou seja, esse campo aqui, exatamente na superfície, ele é a metade do que ele era em pontos próximos da superfície. E, finalmente, no interior, a gente já falou, né, que para pontos internos a um condutor eletrizado, o campo elétrico é nulo. Tá? Então, dentro do condutor eletrizado, qualquer que seja ele aí, o campo elétrico é igual a zero. Ele tem essa blindagem eletrostática que a gente falou. E aí, com base nessa análise, a gente consegue fazer um gráficozinho do campo elétrico em função da distância. Então, a gente tem aqui, olha, aqui no centro o campo é zero, né? É nulo, o campo no interior. Quando a gente vai aqui para uma distância igual a R, que é exatamente sobre a superfície dela, ele é o campo no ponto P dividido por 2, então seria aqui, né, a metade desse campo no ponto P, e aqui nesse ponto P a gente tem, né, um campo elétrico dado por essa expressão K vezes Q dividido por R quadrado. Então a gente consegue construir, né, esse gráficozinho mostrando para a gente como que o campo elétrico se comporta, né, nas proximidades e no interior de um condutor esférico eletrizado. Então, para campos elétricos próximos ou para o campo elétrico em pontos próximos ou internos a um condutor esférico, a gente tem essas 4 situações aqui. Vamos ver como que se comporta o potencial elétrico. Então, a gente tem agora o mesmo condutor, esfera, eletrizado, os 4 pontos, só que agora a gente vai fazer análise com relação ao potencial elétrico. O que a gente tem para esse potencial elétrico? Bom, primeiro, para pontos externos à esfera, né, para D maior que R. O potencial é K vezes Q dividido por D, formulazinha que a gente já viu aí. Tá? Então, eu estou considerando agora esse ponto E aqui e quero descobrir quanto que vale o potencial ali. Eu vou usar a expressão de potencial que a gente aprendeu na aula passada. Agora a gente vai direto para pontos na superfície da esfera. Então aqui seria o ponto S. Nesse caso, para D igual a R, a expressão é K vezes Q dividido por R. E aqui a gente tem uma diferença, né? Porque no ponto interno à esfera o campo elétrico é nulo, mas o potencial não. O potencial em pontos internos à esfera é exatamente igual ao potencial na sua superfície. Então aqui a gente colocou, né, que o potencial interno a ela é igual ao potencial na sua superfície, que é K vezes Q dividido por R. Tá? Então, o potencial ele se comporta de maneira diferente aí, em relação ao campo elétrico. A gente tem essas 3 situações aí. Externo à esfera, K vezes Q dividido por D, onde D, novamente, é a distância daquele ponto que eu estou considerando até o centro da esfera. Na superfície é K vezes Q dividido por R, e no interior da esfera também apresenta esse mesmo valor. Ok? Então, aí, o comportamento do campo elétrico e do potencial para uma distribuição de cargas em condutores esféricos. Também temos aqui um gráficozinho que mostra para a gente o comportamento desse potencial. Olha, dentro e na superfície ele tem o mesmo valor, então ele não muda, até
atingir aqui a superfície, que seria o limite do raio ali. A partir daí, esse o valor desse potencial cai, né? Porque a distância aqui vai aumentando, né? O D aumenta, então o potencial diminui. Então ele vai caindo aí dessa forma. Tá? Então a gente tem aí, mostrando aqui, né, a princípio, olha, ponto no interior da esfera, seria esse VI, até o R, que seria o VS, ele se mantém constante, e depois há esse decréscimo aí com o aumento da distância. Continuando então, distribuição de cargas entre condutores pontiagudos. Aqui uma situação bastante interessante, né? Como que se comporta, como que essas cargas se distribuem caso o nosso condutor ele tenha algumas regiões pontiagudas. Primeiro, vamos falar aqui o que é densidade de carga elétrica superficial. Densidade superficial de carga elétrica. A densidade superficial de carga elétrica, que a gente vai representar por essa letrinha grega sigma, é a quantidade de carga dividida pela área na qual ela está distribuída. Então, isso é o conceito de densidade de carga, é a quantidade de carga por unidade de área. Se a gente pensar numa esfera, um condutor esférico, que é o que a gente está analisando, a área de uma esfera é 4πr². Então, a densidade de cargas em uma esfera é dada por essa expressão aqui, a carga total que essa esfera tem, dividido pela área dela, 4πr². Quando a gente tem um condutor com esse formato, uma região pontiaguda, ou a gente tem raios diferentes aqui, ó, a gente tem uma área de curvatura maior e uma área de curvatura menor. Nesse caso, né, a gente vai encontrar, ou a gente vai perceber uma densidade de cargas maior naquela região mais pontiaguda, ou seja, naquela região onde o condutor ele tem uma curvatura menor, uma curvatura mais acentuada. Então, todo condutor que tem essa região mais pontiaguda, digamos assim, a gente vai ter uma maior concentração de cargas nessa região. Então, por exemplo, aqui, né, a gente, como se fossem duas esferas de raios diferentes, né? E como elas têm raios diferentes, elas têm curvaturas diferentes, a densidade de carga nelas é diferente. Então, eu tenho aqui essa esfera maior, que eu estou chamando aqui de R1, tá? Vou representar aqui. Aqui seria R1, o raio dessa esfera maior. E nessa esfera menor aqui, a gente tem um R2, tá? Um R2 ele menor que R1. Uma curvatura aqui é maior. Então, aqui é o seguinte, a densidade de carga nessa primeira esfera é a carga dividida pela área dela, 4πr1. E a densidade de carga na segunda, nessa menorzinha aqui, é Q dividido por 4πr2, que é a área dessa segunda esfera. Só que aí, como a gente percebe que o raio 1 ele é maior do que o raio 2, a densidade, são inversamente proporcionais, né? O raio e a densidade de carga são inversamente proporcionais. Então, como o raio da esfera 1 ele é maior, a densidade de cargas nessa esfera 1 é menor. Então, a gente tem uma menor concentração de cargas aqui, nessa região de maior raio, e uma maior concentração de cargas nessa região aqui, de menor raio. Então, se eu tiver um condutor com uma região, um condutor eletrizado com uma região pontiaguda, as minhas cargas elétricas, ou as cargas elétricas desse condutor, elas vão se concentrar nessa região pontiaguda. Isso é o que a gente chama de poder das pontas, tá? Sempre que a gente tiver um condutor com uma região mais pontiaguda, a concentração de cargas nessa região é maior, chamada de poder das pontas. Esse poder das pontas é utilizado na construção dos para-raios, no funcionamento dos para-raios. Como que acontece? A gente falou lá no início, né? Por que dentro daquela casa ou dentro daquele ambiente que tinha o para-raios, a gente estava totalmente protegido. Então aqui eu coloquei essa imagem para a gente analisar. Tá? Aqui está o para-raios, né, que normalmente fica aí instalado nas partes mais altas das obras, das construções. Aqui a gente tem nuvens eletrizadas, que como eu disse, né, não vamos entrar em detalhes aqui nos processos de eletrização. Mais uma vez, ela está com a sua base negativa e com a sua parte superior positiva. O ar que está aqui em volta, ele é isolante. Só que essa concentração de carga... detalhe, né? Então, essas cargas negativas estão próximas aqui do para-raio. Esse para-raios, ele é feito de regiões pontiagudas e ele está ligado à Terra através de um fio condutor, que é o chamado aterramento. Por que é feita essa ligação? Porque a Terra, ou na Terra, a gente tem
quantidades gigantescas de cargas positivas e negativas. Então, essa nuvem negativa que está aqui, ou com essa base negativa, ela vai repelir os elétrons aqui dessa estrutura do para-raios, e como é uma região pontiaguda, a gente tem uma maior concentração de cargas, poder das pontas, né? Então essas nuvens, elas repelem os elétrons que, através desse fio condutor, vão lá para a Terra. Então a gente tem agora, aqui, a nuvem com carga de sinal negativo e o para-raios com carga de sinal positivo, são cargas de sinais opostos. O ar que está aqui em volta, ele é isolante, naturalmente ele é isolante. Só que essa concentração de cargas, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí chega um ponto que rompe a rigidez dielétrica do ar, ou seja, os átomos do ar começam a perder elétrons. Nesse momento, o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor. Então há uma passagem de carga elétrica, nesse caso que está representado aqui, a gente teria a passagem de carga elétrica da nuvem para o para-raios, que é o raio, né? E aí, é claro que se eu tenho carga negativa na nuvem e carga positiva aqui nas pontas do para-raio, uma grande concentração delas, porque são regiões pontiagudas, a probabilidade desse raio cair aqui em cima do para-raios é muito maior do que ele cair nas outras partes da casa. Então é por esse motivo que os para-raios oferecem essa proteção, porque como se trata ali de regiões pontiagudas, a gente vai ter uma grande concentração de carga de sinal oposto à carga que está na nuvem, e aí a chance do raio cair exatamente ali é muito maior. É dessa forma que eles oferecem, esses para-raios oferecem uma proteção no ambiente onde eles estão instalados. Como eu disse lá no início, né, o processo de formação do raio é um processo bastante complexo, né, tem muita coisa envolvida ali. Aqui de uma forma bem simplificada o que aconteceria ali na descarga elétrica. Só que esse raio ele pode acontecer da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem, dependendo da situação, de uma nuvem para outra, ou de partes de uma nuvem para partes da mesma nuvem. Tá? Então aqui a gente está analisando uma situação em que a gente tem uma descarga de uma nuvem para a Terra, ou seja, ela cai sobre o para-raios, naquela concentração de cargas ali das pontas do para-raios, e através desse fio condutor, essas cargas são transmitidas para a Terra, e aí elas escoam, como a gente fala, para a Terra, porque, como eu disse, a Terra ela é uma fonte gigantesca aí de cargas positivas e negativas. Ok? Então é por isso, é dessa forma que os para-raios nos protegem aí, contra, ou nos protegem das descargas elétricas numa tempestade. Tá certo? Então, uma sessão aí que traz alguns conceitos interessantes para a gente, né? E a gente finalizou aí respondendo, né, aquela pergunta que nós abrimos aí a nossa sessão. Ok? Então, por hoje é só. Um abraço. Até a próxima.